Mais uma vez iremos estudar a Santa Palavra. E o texto qual iremos estudar hoje encontra-se em Gênesis 9, verso 3. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal para que tivesse acesso a mais vídeos. E eu também gostaria de agradecer aos amigos e irmãos pelas visualizações e também pelos inscritos. Vamos então ao verso bíblico. Gênesis 9, verso 3 diz o seguinte: tudo quanto se move e que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A Bíblia diz: tudo que se move e vive serve-vos-á para alimento. Esse texto tem sido empregado de uma forma incorreta. Será que a ordem aqui era para Noé comer tudo que se movesse diante dele? Sapo, cobra, jacaré, ratos. Será que a ordem era para isso mesmo? Para entendermos esse ponto aqui, é importante entendermos duas coisas básicas, ou seja, dois pontos bem interessantes. Primeiro, Noé já sabia da existência de animais limpos e imundos. Isso mesmo. Não foi só Moisés o primeiro, não. Noé já sabia. E em Gênesis 7, verso 2, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Como já vimos aqui, Noé sabia da diferença entre limpos e imundos. Não foi só Moisés, como já acabamos de falar, mas o próprio Noé sabia da diferença entre animais limpos e imundos. Os limpos seriam para ser utilizados em sacrifícios e para o homem, por um determinado tempo, comer. Já os animais imundos apenas para preservação da espécie. Você já imaginou se Noé tem comido um leitão? Não existiria porco hoje, não é verdade? E o segundo ponto está justamente em Malaquias 3, verso 6. Lá nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre. Deus não negocia princípios. Se ele não iria dizer para Noé comer tudo que estivesse diante dele, que pudesse comer todo tipo de animal, melhor dizendo, e depois, muitos anos depois, dizer para Moisés, como está lá em Levítico 11, olha, estes são os animais que vocês devem comer. Ele não iria fazer isso, porque como acabamos de ver na Bíblia, Deus, ele não muda, ele não negocia os seus princípios. Então existe em Levítico 11 uma listagem de animais que podemos comer e que não podemos. Se bem que se optarmos pelos vegetais, será muito melhor e mais saudável. O que acontece hoje em dia, o mundo doente, o mundo enfermo, estamos atravessando uma crise terrível justamente devido à desobediência às leis naturais de um Deus todo-poderoso, às leis de saúde de um Deus que só quer o bem do homem, só quer o nosso progresso. Mas o homem insiste ao contrário, em querer só fazer a sua vontade, em querer só o mal. E o ser humano tem disso. Você vê que na carteira de cigarro tem escrito: fumar é prejudicial à saúde. Mas o ser humano chega lá e fuma a si mesmo. E a cada dia que ele faz isso, essa desobediência às leis de Deus, às leis de saúde de Deus, isso, apesar do nosso Deus ser amor e misericórdia, isso irrita grandemente a Deus. Deus se ira, Deus está irritado pela desobediência às suas leis de saúde, por o homem comer coisas que não são aceitas por Deus. Isso está irritando grandemente a Deus. E não sou eu que digo, a própria palavra de Deus, ela nos diz isso. Lá no livro de Isaías 65, versos 3 e 2 e 4, diz o seguinte: povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de carnes abomináveis nos seus pratos. Então essa desobediência está grandemente irritando a Deus. E o mais doído ainda é que devido à desobediência do homem, Deus diz na sua palavra que ele irá destruí-los. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, não porque Deus seja um Deus truculento, um Deus perverso, não. Deus é amor, é misericórdia, mas a Bíblia diz também que Ele é justiça.
E em Isaías 66, 16, 17, a palavra de Deus aparenta até ser um pouco dura, mas não é. Olha o que diz. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia, ela é clara. Nós temos que ver que a Bíblia é a única regra de fé do cristão e ela não se contradiz de maneira nenhuma. Portanto, nós temos que... eu não posso contaminar o meu corpo com coisas imundas. Eu não posso jogar no meu corpo toda imundície. E você pode dizer, e por que não? Porque o corpo não é meu, o corpo pertence a Deus. E a Bíblia também nos mostra isso. Lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios 3, verso 16, diz assim, 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus, nós somos a morada do Altíssimo. Portanto, como eu já falei, nós não temos o direito de contaminar. Porque, mais uma vez aqui, como no livro de Isaías, Deus reforça a ideia. Se eu contaminar o santuário, a morada de Deus, que é o meu corpo, ele me destruirá. Não existe meios termos. Olha o que diz o verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Portanto, o que eu tenho que fazer é buscar poder em Deus a cada dia, para que a cada dia eu possa me consertar, possa apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus, não contaminando o meu corpo com imundícies, com coisas prejudiciais à minha saúde. Porque a palavra de Deus diz que o meu corpo, como já falamos, é o templo do Espírito Santo. Portanto, qual o conselho bíblico para que a cada dia nós possamos nos tornar esse templo do Senhor? A Bíblia nos aconselha. E o conselho bíblico é o seguinte, 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu comer, tenho que comer para Deus. Se eu beber, tenho que beber para Deus. Resumindo, qualquer coisa que eu faça, não tem que ser para agradar a mim, para agradar o meu ego, para me satisfazer, mas para satisfazer e agradar unicamente ao Senhor nosso Deus. Para agradar unicamente aquele que é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória. E reforçando a ideia inicial, se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e até a próxima, se assim Deus nos permitir.